Boa noite a todos. Vamos iniciar com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma pequena parte. A fé, mãe da esperança e da caridade. Uma mensagem de José, um espírito protetor. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis e que amor será esse? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base de sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construísse sobre ela? Construí esse edifício sobre sólidas fundações, que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. Então, para a prece e já para a palestra de hoje, o nosso irmão Davi. Não, pode vir. Não? Faz uma prece. Boa noite a todos. Convido-os, então, a focar com o pensamento, com o coração, este momento de cada um, este momento aqui, desta reunião, trazermos para cá, para esta sala, o nosso eu, e nos juntarmos aos demais irmãos presentes, aos nossos caríssimos protetores, anjos guardiões, a todos aqueles que, sob os auspícios do Mestre Jesus, olham, cuidam, protegem, trabalham por nós. E agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos. Aqui, na vida, aqui, neste corpo de cada um, aqui, neste momento da nossa história, aqui, nesta comunidade, mas aqui, nesta sala, em contato com os nossos irmãos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas buscas, também com problemas semelhantes e ansiedades. Aqui estamos nós, Senhor Jesus. E nesse momento estabelecemos em conjunto nesta assembleia um pensamento voltado para Ti, em Te agradecer por tudo o que nos concede, e termos a fé, a esperança de que o Senhor está conosco, sempre, em todos os nossos momentos, tal como nos prometeu. O bom pastor e todo o seu rebanho.
buscamos ligar, Senhor, nosso pensamento e nosso coração com a nossa confiança na vida eterna, na imortalidade, no ser espiritual que somos, e vermos a vida de todos os irmãos que nos cercam de uma forma um pouco mais leve, mais amena, mais suave do que o simples dia a dia de problemas e tribulações que muitos assim sentem. Por isso, Senhor, nós te rogamos a bênção de fortalecer em nós a confiança, a fé, a esperança, de podermos levar o seu amor sublime para o nosso meio, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho, e vivermos, Senhor, segundo o teu Evangelho Consolador, os nossos dias aqui na terra. Muito obrigado, Jesus. Meus caríssimos, nós, como eu havia prometido semana passada, hoje sem música. Sem o meu dom de cantar ou de tocar, né? Deixamos isso para a Ana e o Paulo de vez em quando aqui. Vamos trazer os momentos que vocês me emprestam seu tempo, algumas reflexões sobre um assunto que nós escrevemos recentemente no nosso informativo Caminho de Luz. Está aqui. E especialmente no mês passado, um mês em que eu não falei, aqui, né, que eu tive folga, ou que vocês tiveram folga de mim, aconteceu uma coisa bastante interessante e um tanto estranha, pelo menos inédita para mim. Em 40 anos, um pouquinho mais, 41 anos, conversando com nossos irmãos desencarnados, que isso acontece comigo desde os 8 para 9, eu já estou chegando nos 50, falta bastante tempo ainda, mas... Então há mais de 40 anos, então tem sido normal para mim ouvir, sentir, pressentir, intuir. Mas pela primeira vez, em final de fevereiro, logo depois do carnaval, nos dias do carnaval, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava fustigado nas minhas ideias por algumas questões, algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas comparações. E isso é bastante comum. E aí começou a me vir algumas informações e aquela necessidade de escrevê-las, mas vinha assim de forma... jorrava assim um pensamento inteiro. Sabe, é interessante, porque quando a gente ouve palavra por palavra, tal como eu estou falando agora com vocês. Quando a gente intui uma ideia. Quando a gente tem um pressentimento, é com relação a um fato. Mas foi uma coisa estranha para mim, porque vinha um pensamento completo e a necessidade de escrevê-lo. Aí então, enquanto eu escrevia aquilo rápido para não perder nada, aí já vinha outra com uma ideia completa, como se fosse uma transmissão, quem entende aqui de informática, né? Como se fosse uma transmissão de dados assim, mas em blocos muito grandes. E aí eu escrevia, e antes de terminar aquele já vinha outro, eu não sabia se terminava aquele, eu começava outro, e aí eu perdi a noção. Eu fiquei... E aí eu fui ler depois, algumas pessoas viram, né, que e tinha algumas informações, algumas coisas assim que
resolviam tudo que eu tinha, aquelas questões que eu tinha colocado, aquelas angústias que eu tinha nos dias anteriores. Então, eu senti a necessidade de falar sobre isso e trazer isso para vocês. Então, nós vamos buscar rememorar algumas coisas dessas informações e trazer para vocês. Especificamente com relação a 3 questões fundamentais, que eu vou colocar em seguida. Bom, vamos fazer uma pequena ambientação do que a respeito da nossa história. Logo depois da chamada Idade Média, naquele período tenebroso na história da humanidade, que foi do século V ao século XV, conhecido pelos filósofos modernos como a Noite dos 1000 anos, a sociedade humana ocidental despertou para uma série de áreas com uma evolução muito grande, de repente. Encarnação de espíritos evoluídos em diversas áreas. Nas artes, um movimento conhecido como renascentismo, com figuras como Leonardo da Vinci, Michelangelo, no século XV. Em seguida, com figuras de destaque na área das ciências, como René Descartes, Galileu, na matemática, na astronomia, possibilitando conhecimentos que trouxe à humanidade as grandes descobertas do século XV e XVI, inclusive a nossa própria pátria, que nasceu no primeiro ano do século XVI. Em seguida, nos períodos seguintes, passando por grandes virtuosos da ciência, como Newton, chegamos ao século XIX e no nascer do século XX, evoluindo para outros ramos do conhecimento, por meio de figuras como Einstein, e até na área da psicofísica, das ciências psicoterapêuticas, como o caso de Freud, de Jung. Tudo isso trouxe, nesse período, uma gama de conhecimentos que possibilitou ao século XX, metade do século XX para frente, até hoje, nas últimas décadas, uma mudança sem igual, jamais vista na história da humanidade. Tudo isso junto, que veio desde lá da Renascença, da astronomia de Galileu, até a época, até o nosso século XX, possibilitou que nas últimas décadas o homem, o ser humano, tomasse conhecimento de um campo dominado por mistérios há milhares e milhares de anos. Desde o conhecimento das coisas infinitamente grandes, como as galáxias. Hoje nós vemos fotografias de galáxias em formação, há milhões de anos-luz, tiradas pelo nosso telescópio Hubble. Olha onde o homem chegou. Até ao mundo infinitamente pequeno, de mapear o genoma humano, de conhecer os detalhes do DNA, da estrutura do DNA dos seres. Isso tudo provoca modificação na estrutura da forma de viver muito rapidamente. Até meados do século passado, e em termos de história, 60, 70 anos não é nada.
A pessoa nascia, crescia, envelhecia e morria aos 80 anos, 70 anos, e a vida continuava a mesma, exatamente igual. Hoje não. Nós somos de uma geração, de uma encarnação na Terra, que nós nascemos no mundo. Vivemos no meio da nossa idade madura em outro mundo, diferente do que era quando a gente era criança. E se envelhecermos, vamos envelhecer num outro mundo ainda. Como eu disse, eu estou próximo dos 50 anos. Quando eu estava no colégio, fazendo um curso técnico de contabilidade, no final dos anos 70, a gente fazia com aquelas máquinas de escrever imensa, com aquelas fichas de contabilidade. Tem alguém aqui que já viu isso que eu estou falando, né? Telefone. Pensem um pouquinho. Nós, quem tem a minha idade, não precisa ter mais não, basta 40, 50. Nós nascemos em um mundo e hoje vivemos em outro. Mais da metade dos instrumentos que nós utilizamos não tinha sido inventado há mais de 100 anos. E mais da metade do que os nossos filhos vão usar daqui 20, 30 anos ainda não foram inventados. Com tudo isso, hoje nós estamos na aplicação prática, na vida, de todo o conhecimento que nós herdamos, que veio de enxurrada nesses séculos de Idade Moderna, depois da Idade Média. Com a abertura do conhecimento humano. Isso não era para fazer com que o ser humano hoje vivesse melhor? Não éramos para ser mais felizes do que há 5 séculos, há 2, há 1? Não éramos para ser mais alegres? Não era para toda a riqueza do mundo, todo o conhecimento, toda a tecnologia nos fazer melhores? Mas então, por quê? Jamais se presenciou tanto pessimismo. Por que então, jamais, o homem se sentiu tão solitário? O homem, digo, o ser humano, a espécie, o homem e a mulher, obviamente. Crianças, velhos, idosos. Por quê? Nunca se teve notícia de tantas doenças degenerativas da mente, tantos distúrbios da psique humana. Pânico, bipolaridade, desânimo, depressão, suicídios. Por quê? Essa é a primeira pergunta. Primeiro que e a resposta é a seguinte: essa avalanche de conhecimento e de mudança nos traz informações num volume e numa velocidade muito, mas muito, muito, muito maior do que há pouquíssimo tempo atrás. Há 2 séculos, o nosso príncipe herdeiro se casou. O navio foi até lá na Áustria, um procurador casou no lugar dele, no nome dele, representou ele lá e trouxe a esposa dele para cá. Demorou 6 meses para chegar. Ele demorou 6 meses depois de casado para conhecer a esposa. Só 2 séculos faz isso, gente. Só 2 séculos. Só estou citando uma coisinha da nossa história. Isso foi ontem, diante da história da humanidade. Hoje, há algum tempo atrás, quem tinha um parente no exterior, do outro lado do mundo, era a morte. Era uma viagem para sempre.
Hoje você liga um aparelhinho que nem precisa ser muito grande, não. Pode ser desse tamanho aqui. Aí você está vendo ele lá e ele vendo você aqui, os dois conversando em tempo real. Essas informações, o corpo nosso e a nossa mente não teve uma modificação estrutural tão grande. Nós somos psiquicamente os mesmos de 100, 200 anos atrás. E como tudo na vida nós aprendemos por comparação, o que é bom, o que é mal, o que é grande, o que é pequeno, o que é pouco, o que é muito, nós só aprendemos a quantificar e qualificar por comparação. Entendeu o que eu digo? Então o que acontece? Nós estamos cada vez menores diante das coisas que nós vemos, que nós sabemos, que nós ouvimos, que nós sentimos. A ponto do homem ir cada vez mais se sentir menor, sem importância. Nós nos sentimos, a minha vida, diante do mundo, diante das pessoas, diante da vida dos outros, é cada vez mais insignificante. Ou seja, eu não aprendi a desenvolver a minha afetividade e o meu senso de vida diante do mundo na mesma proporção que eu consigo absorver informações do meu mundo exterior. E aí eu fico triste. E aí eu fico deprimido. Qual a solução? Compreendermos quem realmente nós somos. A semana passada Paulo falou muito sobre isso aqui, sobre conhecer-se. E a maioria das pessoas, infelizmente no mundo, ainda acha que é um ser que passou a existir quando foi concebido no útero da mãe e que vai deixar de existir quando o corpo tombar morto. Aí então a insignificância humana fica muito grande, né? Fica desproporcional diante de todas as coisas. A segunda, diante desse quadro de tantos problemas, ainda assim, as teorias espiritualistas anunciam que o mundo está evoluindo. Nós estamos entrando, dizem místicos, na era de Aquários, outros na era do Espírito, outros chamam de Nova Era. E a doutrina espírita o que diz? Avaliza, dizendo, o mundo está melhorando. Nós vamos passar de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Mas esse é o quadro que nós sentimos? Parece que não. Por quê? Por quê? Porque diante de tudo que nós conseguimos absorver de informações, o volume de informações que o ser humano recebe, essa é a área que mais progrediu na humanidade nos últimos tempos. É muito rara aquela família, aquela casa que não tem um televisor, que liga televisor agora a esse horário, está dando notícia lá da China, lá da Coreia, se vai ou não vai soltar a bomba, da primeira-ministra inglesa que desencarnou esses dias e da história dela. Todo mundo tem acesso ao que está acontecendo o tempo todo em todo o mundo. Só que, preferencialmente, se trata das notícias ruins, das tragédias, dos crimes. Costumo dizer que na hora do almoço, a principal refeição do dia, aquele horário que nós temos assim que colocar o nosso corpo em harmonia para fazer uma coisa, né, saudável, direitinho, é a hora que o pessoal fala assim, eles estão lá em frente à televisão, é no restaurante, é lá na lanchonete, é em casa, é a hora que está na frente da televisão. Então eles despejam todo mundo que foi assassinado, todo mundo que foi preso, todo mundo que traficou droga, justo naquele horário, né? Vocês podem ver. Por quê? A gente vê tanta coisa ruim e nós nos perguntamos, a maldade está crescendo? Será que o ser humano tem tendência para o mal?
Ou no mínimo, por que nós olhamos tanto ou só vê desgraça em nossa volta? A pergunta é, tem o homem tendência para o mal, para as coisas ruins, por acaso? Falando nas notícias, né? Eu sempre cito o saudoso Joemir Betting. Ele dizia, milhares de aviões decolam e pousam todo dia no mundo. O que cair vira manchete. O que cair vai para a televisão. Não é assim? Por quê? Porque nós gostamos do que é ruim? Nós temos tendência para o mal? Então eu vou ler um trechinho do que me foi escrito, do que me foi trazido. Essa era a pergunta. Absolutamente não. Ao contrário disso, o homem foi criado pelo amor divino e destinado ao eterno bem. O seu primeiro instinto animal é o da conservação, da preservação da vida. Por isso é que tudo que possa representar perigo ou uma ameaça à vida é registrado em primeiro lugar. E a mente humana considera em maior grau de importância e interesse. Prestar atenção nisso? Gente, nós somos do bem. Nós somos frutos do amor divino e criados para o eterno bem. E tudo que é contrário a isso nos choca. Desde lá da vida animal, a gente vê isso nos animais, desde a nossa época lá nas cavernas. Perigo, alerta. Nossa mente faz assim, acende a luzinha vermelha. O bicho vem vindo, né? O monstro, né? Se esconde, corre, foge. Nem dá tempo de pensar. A gente fala assim, faz isso, mas não dá tempo nem de pensar. Esses dias falando sobre isso, eu dei um exemplo assim. Eu estou aqui falando com vocês, nós estamos pensando, estamos raciocinando juntos. Aí de repente tem um barulhão aqui no teto e começa a rachar. Duvido quem vai ficar me escutando. O instinto é a voz primeira do ser humano. Não tem inteligência, não tem ouvido, não tem raciocínio. Ouviu um barulho de um tiro, todo mundo... É natural. É a mesma coisa. Então o que eu estou dizendo é que quando nós vemos algo que é ameaçador à vida, à segurança, à manutenção da nossa segurança, nós captamos, registramos, colocamos em primeiro lugar de importância. É por isso. E o pessoal da mídia sabe muito bem disso. E explora isso. Eu brinco que, no intervalo daqueles jornais que trazem as maiores tragédias assim, eles inserem os comerciais que são os mais caros. Se tiver alguma tragédia grande, então, nossa, aí ele cobra dobrado para colocar o anúncio naquele período. É negócio também. Enfim, vamos para frente. Por que ocorre essas coisas? Ainda que a gente exagere, mas existe ainda muito mal sobre a Terra, muitas coisas ruins. Por que esse alvoroço todo, tantas coisas acontecendo? É necessário que a gente compreenda uma coisa. A evolução, o progresso, não se faz em linha reta. Ele acontece em ciclos. Ele acontece em fases. Eu brinco que a nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Mas as duas coisas normalmente não acontecem ao mesmo tempo. Ordem é tudo no seu lugarzinho bonitinho. Progresso é tudo mudando de lugar. Progresso se faz no caos. A ordem se faz na calmaria.
Nós somos assim. A gente tem um momento de agitação, mudança. Mudou de emprego. Está fazendo um curso. Tem uma mudança na nossa vida. Muda tudo. Mudança de casa, por exemplo. Ou reforma na casa. Para mudar. Não, nós vamos mudar para melhor. Mas antes de que o melhor venha, existe o quê? No mínimo desconforto. Normalmente uma bagunça. Isso a psicoterapia chama de caos. Nós criamos o caos no movimento. Depois criamos a ordem para nos restabelecer. É assim na nossa vida. É assim no mundo. Certo? Então nós progredimos no caos e nos estabilizamos na ordem. Então a ordem e o progresso representam essas duas coisas. Né? Essas fases cíclicas do crescimento, da evolução, e elas estão escritas lá, não é por acaso. E é necessário que também na Terra aconteça ajustamentos temporários. E que nós vemos como desgraça, porque a gente só vê um lado. Ainda ontem estudávamos aqui a respeito da destruição, da morte, que é necessária. Quando ocorrida naturalmente, é necessária ao processo evolutivo. Um exemplo muito bom disso com relação à Terra, acontece o seguinte. A Terra foi formada por partículas, virou esse globo, né, essa casa maravilhosa que nós vivemos. E de vez em quando as camadas dela se ajustam, porque ela foi se ressecando. E aí ela vai se ajustando para se fortalecer. Né? Dizem se fossem geólogos, eles explicariam como é que as camadas tectônicas do subsolo se ajustam, né? Nos movimentos temporários, de acordo com os movimentos da Terra, para ela se fortalecer. Sabe o que a gente vê? Isso na estrutura do planeta, ela está ficando mais forte, ela está se ajustando. E aí o que nós vemos? Terremoto. Nossa, morreu não sei quantas mil pessoas lá. Que desgraça. É o fim do mundo. Não, é o contrário, ela está ficando mais forte. Mas morreu, mas isso vai morrer mesmo. Então, onde tem providência divina com um fim útil, nós que só vemos, como eu disse muitas vezes, aquele período de vida que nós estamos aqui, a gente vê desgraça. E não é. É um ajustamento normal e necessário. Da mesma forma, hoje, a gente vê com relação ao mal na Terra. Com relação a essas coisas que disse, mas parece incompatível com essa ideia de evolução, de que a Terra está melhorando. A gente vê tanta maldade e tal. Então já trabalhamos essa questão. Falamos a respeito de que nós exageramos no mal porque a gente vê isso como um instinto de segurança. E que também, como é que eu disse? Nós não temos isso na nossa natureza. Mas a gente acaba assimilando isso porque nós trazemos em primeiro lugar esse instinto. E uma outra coisa que a gente deve considerar, que é a pergunta é o seguinte: mas por que ainda hoje, se nós passamos por tantos períodos cujo objetivo é a evolução, é a melhora, por que a gente vê e convive com tantas mentes criminosas, tantas pessoas fazendo o mal? Essa é a outra. Essa é a terceira. E aí, o que nós temos? Justamente porque nós estamos hoje num momento de mudança. Almas degeneradas, recolhidas há séculos, muitas vezes, nos porões da própria consciência, estão tendo oportunidade de reencarnarem entre nós, na Terra, como se fosse uma última chamada. Vamos recuperar?
resposta é a seguinte: lembra que o Cristo prometeu de buscar as ovelhas perdidas? Ele está trazendo, e elas estão entre nós, como uma oportunidade que tem de se recuperarem, se readequarem ao rebanho humano na terra. Pensem nisso. E nós? Como que nós vemos uma pessoa no nosso meio que tem a mente criminosa? É aquela ovelha perdida que o Cristo falou que ia buscar e trazer de volta para o rebanho. Muitos estão desencarnados há 500 anos, 1000 anos, e agora nascem de novo. E foram terríveis como feras. Não mudaram muito. Mas agora, aqui, nesse mundo diferente, né? Sabe até o que acontece? Lembra que eu falei da informação? Nós temos controle muito maior sobre as pessoas, sobre uns sobre os outros. Tem um trecho que nos foi passado que diz assim: deixa eu dizer aqui para vocês. São chamados somente agora, justamente porque hoje se sentirão vigiados pelo próprio mundo, onde suas ações não seriam mascaradas e onde não poderiam se esconder, inclusive sob o nome de Deus, para quaisquer práticas cruéis, como fora no passado. Nossa história está recheada de gente que destruía cidades inteiras e dizia que era Deus que mandou. Mas ele tinha o poder da força, todo mundo ficava quieto. Hoje, onde no mundo ele poderia fazer isso sem ser visto, sem ser questionado? Tem uns que tentam por aí. Aí tem ONU, tem OEA, tem não sei o que, tem direitos humanos, tem Greenpeace, tem todo mundo de olho, passando todo dia na televisão. Está todo mundo vendo que ele está fazendo uma barbaridade. Dali a pouco vão lá, tomam o poder e matam ele. Não é o que tem acontecido? Antigamente não acontecia isso. Ninguém ficava sabendo. Só lá a turma dele, lá o reino dele, a tribo dele. Né? Então, somente hoje estão sendo chamados. Por quê? Porque hoje o mundo oferece condições para isso. E estamos no tempo. É o tempo. Então, eu não quero me alongar muito. Vou concluir dizendo para vocês o seguinte: aquela ovelha perdida de quem nós estamos falando, que tem muitos entre nós, o Cristo trouxe para o convívio, para recuperá-la, para que ela se adeque ao rebanho. E como nós a vemos? Como nós olhamos as pessoas? Que tudo bem, eles têm erros, têm defeitos, talvez piores do que a média nossa, em alguns casos. Mas primeiro, vamos lembrar do outro conselho do Cristo: não julgueis. Segundo, se o Cristo o trata com amor, como é que nós tratamos? Tem gente aí que tem que só a pena de morte para resolver. Eles já estavam mortos, não resolveu. Né? Nós espíritas sabemos. Então, os tempos anunciados pelo Cristo são chegados, sim. A Terra está mudando. Não interessa o nome que se lhe dê, era de Aquários, nova era do Espírito, planeta de regeneração. Sim. Para o melhor? Sim. Vamos olhar com imparcialidade as coisas boas e não só as ruins, e vamos ver que nunca na história da humanidade tantas almas dedicaram a sua vida para cuidar do próximo como hoje. Nunca. Nunca tantas instituições foram criadas para cuidar da miséria humana. Nunca tantas pessoas que trabalham a semana inteira chegam no final de semana, ou dia à noite, ou um pouquinho a cada manhã, para fazer obra de caridade.
Nunca. Nunca tantos espíritos encarnados sobre a Terra. Independentemente de religião, de política, de raça, nunca houveram tantos que estão dedicados ao próximo. Vamos ser coerentes. Nunca. Então é o momento, sim. E a Terra progride, sim. E aqueles que o Cristo nos traz ao nosso rebanho, ao nosso meio, como que nós estamos cuidando desses espíritos? Então eu vou pedir uma coisa para vocês hoje. Vamos orar pelos criminosos. Porque normalmente a gente ora pelas vítimas. E esses são instrumentos. Esses normalmente, espiritualmente, estão bem. Ou melhores, pelo menos, do que os algozes. E outra coisa, muito importante para finalizar. Aquelas pessoas que compreendem essas coisas, que têm acesso a isso que nós estamos estudando, que nós estamos dizendo. As pessoas que se alistam no exército da seara do Cristo. Se inscrevem para o trabalho do bem, não podem se dar ao luxo de ficar em paz ou não, de estar bem ou não, de acordo com o que os outros fazem ao seu redor. Eu estou num ambiente calminho, tranquilo, hoje eu estou aqui de boa, como dizem os jovens, então eu estou em paz. O dia que tem problemas, hoje eu estou agitado, hoje não conta comigo. Quem quer ser um trabalhador da seara do Cristo não pode se dar o direito de viver em função dos tormentos exteriores. A confiança, por isso eu pedi para o Valner ler um trechinho a respeito da fé e da esperança. A confiança, não falo em fé, o espírita fala em confiança, que é a fé com conhecimento. A confiança na eternidade, na proteção do Cristo, no bem, na mudança para o bem, na lei da evolução de todas as almas, tem que ser a nossa segurança, para que nós sejamos em paz, ainda que estejamos no meio de uma luta árdua. Por isso, também nós pedimos sempre para o Cristo, nos ajude a aumentar a nossa confiança em Deus, em Jesus, no nosso anjo da guarda, mas também em nós mesmos. Porque uma das coisas muito importantes que ele nos disse foi que ele não ia colocar fardo no ombro de ninguém que ele não pudesse carregar.